Fala, meu amado e minha amada. Queria estar deixando aqui uma palavra que eu estava meditando aqui na palavra de Deus em Lucas capítulo 11, né? Não, capítulo 11 não, capítulo 17, versículo 11 até o 19, que vem a falar sobre os 10 leprosos, que quando Jesus estava passando entre Samaria e Galiléia para chegar até Jerusalém, passava-se do outro lado uns 10 leprosos. E quando eles avistaram Jesus, disseram: Jesus, tem misericórdia de nós. E o Senhor falou para eles: Ide, vai até os sacerdotes e mostre o que aconteceu. Jesus ali, quando ele fala isso, ele estava liberando uma palavra de cura na vida deles. Interessante que a Bíblia vai dizer que no meio do caminho, quando eles estavam indo, começou a acontecer o processo do milagre. Eles começaram a ser limpos, começaram a ser sendo curados daquela lepra. Lepra, todo mundo sabe que naqueles tempos era uma doença contagiosa, que é feridas, que venha que vem estar deixando marca na pele, que venha estar dando coceira, ardência, dor, mau cheiro. E muitos tinham até que se cobrir, né, com ataduras, né, porque era uma doença que era transmissível. Era uma coisa horrível. Então eles tinham que ficar de longe, até afastado, isolado das pessoas que eram limpas. Interessante que nessa caminhada eles foram curados. Mas a Bíblia fala que no meio do caminho, ele para e vê que foi curado, ele volta. E os outros 9 continuou dando seguimento, né, até o lugar onde que Jesus falou para eles ir. Mas só o que me chama a atenção, que quando Jesus fala para ele ir até o sacerdote, eles não se ligaram que o sacerdote dos sacerdotes estava liberando a palavra para eles, que era Jesus. E só um reconheceu. Porque esse um, no meio do caminho, ele voltou. Ele viu que foi curado, ele voltou até Jesus. E ali ele glorificou a Deus, adorou a Deus, reconheceu que realmente Jesus era o Filho de Deus. E Jesus faz uma pergunta: não eram 10? Onde que foram os outros 9? Né? E ali, aquele um disse que ele era o único que foi, né? E o Senhor falou para ele: vá, a tua fé te salvou. Que eu aprendi nessa passagem, mano, que nós, ser humano, a gente, muitas das vezes, quando a gente fala em Deus, fala em Jesus, e quando a gente vai buscar eles, a gente, muitas das vezes, a gente busca e consegue e conquista, mas muitas das vezes esquecemos de agradecer, né? E uma das coisas que me chama muita atenção que aquele único que voltou, ele não só agradeceu, ele o adorou. Sabe o que eu aprendo com isso? Que a gente devemos adorar o Senhor mediante daquilo que Ele vai fazer na nossa vida ou não vai. E aquele único leproso, ele fez isso. Ele adorou porque ele reconheceu que Jesus ele não era um gênio de lâmpada mágica que só estava ali para poder corresponder à tua necessidade, às nossas necessidades. E aqueles 9, eles deram, com a posição que eles deram de não voltarem para agradecer, eles mostraram isso, que eles estavam só com o intuito de que receber Jesus só para poder corresponder à necessidade deles, de ser curado ali na hora. E ficar bem, ficar diante da sociedade. Mas aquele único não, ele queria, sabe, mostrar assim: Jesus, eu reconheço pelo que o Senhor fez, mas também reconheço que sem você, aqui a minha vida não vai ser a mesma coisa. Então eu preciso ter você na minha vida. Por isso que eu voltei. Eu voltei porque eu reconheço que que a essência de tudo, a minha vida, não está baseada nas minhas necessidades, no meu bem-estar, mas sim a reconhecer, saber que o Senhor é na minha vida, porque o Senhor é o que me dá prazer, o Senhor é a minha essência. Eu sei que tem muitos, né, que possam ter uma visão diferente, respeito a opinião,
Mas aqui eu estou falando para aqueles que entendem do que eu estou falando. Entende e compreende. Aqueles que já experimentaram o melhor de Deus e hoje em dia receberam o melhor de Deus e nem voltaram para agradecer, mas estão aí curtindo as suas vidas, achando que está tudo bem. Mas só que aquele único que voltou, ele não recebeu só uma benção temporária, que foi a cura ali, mas foi pela vida eterna, porque Deus liberou uma palavra para ele: a tua fé te salvou. Ou seja, ele está dando salvação não só para o físico, mas para a alma. Né? Muita gente não sabe, mas todo mundo acha que quando morre já vai para o caminho de descanso e acabou. Não é. Existe o descanso e existe também o tormento. Mas que vale é de cada um aquilo que decidiu o seu caminho. Então, você que reconhece que Jesus, ele não é um gênio da lâmpada mágica para poder estar saciando as nossas necessidades, agradeça, seja grato. Se você não conseguiu conquistar aquilo que você queria hoje, seja grato. Se amanhã você não conquistar, ou você nem chegar a conquistar, mas seja grato. Seja grato porque Deus, Ele sabe o que Ele nos concede, o que Ele nos dá. Tudo que Ele faz tem um propósito. Até aquilo que parece ser ruim, muitas das vezes, não é tão ruim assim. Tem um propósito maior nisso. É ruim para nós, mas para Deus há um bem lá na frente que vai ser mostrado quando você entender o desenrolar dessa história. Então, meu amado, seja grato, agradeça sempre, independente daquilo que tu vai receber ou não. Porque uma coisa pode ter certeza, tudo que você faz, Ele está vendo e Ele está recebendo. Tamo junto. Deus te abençoe.